Shalom. No Velho Testamento, o tabernáculo ou templo, eles traziam consigo um desenho peculiar que Deus havia dado, porque queria apontar para a pessoa de Jesus. E cada utensílio do tabernáculo ou do templo, eles traziam consigo uma figura de Cristo, ou da obra de redenção, a obra de santificação, a obra redentora de Jesus em nossas vidas. Então, quando nós olhamos para aquele desenho, nós descobrimos que os sacerdotes, eles entravam no átrio, que era o lugar maior. Ali ele encontrava o altar do sacrifício, e no altar do sacrifício ele oferecia o sangue dos animais que eram mortos, ali eram queimados e ali o culto do povo era oferecido a Deus. O altar aponta para Jesus e aponta para nós, porque na verdade, se lembrarmos, quando Jesus começa o seu ministério, João Batista olha para ele e diz àqueles que estão à sua volta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele é morto ali, naquela cruz, o seu sangue é derramado, o seu sangue é apresentado diante de Deus como pagamento pela nossa dívida de pecado, porque o salário do pecado é a morte. Nesse caso, o sangue de Jesus derramado é o preço altíssimo que o Pai teve que receber do próprio Filho. E nesse sentido, Jesus, ele assumiu o nosso papel, a nossa parte, a nossa culpa, ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Eu e você deveríamos ser crucificados naquele lugar. Eu e você deveríamos receber a penalidade da morte, mas não recebemos, porque a graça e a misericórdia do Pai fizeram com que ele estendesse as mãos e liberasse a justiça, o juízo sobre o seu próprio Filho, de tal forma que o justo, ele morreu pelos injustos. Aquele que é puro e santo morreu pelos pecadores. Nós que merecíamos aquela cruz, fomos liberados dela e Jesus assumiu o nosso lugar. Por isso, quando o sumo sacerdote, os sacerdotes em geral, ou o povo se aproximava para oferecer o seu culto, o primeiro lugar que eles tinham que se deparar era o altar do sacrifício, o altar do holocausto. E ali, ao contemplar aquele lugar, cujo fogo não poderia parar de queimar, aliás, a ordem de Deus é que o fogo jamais se apagasse, dia e noite, 24 horas, 7 dias por semana, aquele fogo tinha que estar queimando e o sacrifício sendo oferecido para Deus. A qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, qualquer pessoa poderia se aproximar e poderia encontrar aquele altar fumegando e esperando o momento de alguém oferecer um culto a Deus. Assim nós somos chamados também a 24 horas, 7 dias por semana, oferecer ao Senhor o sacrifício que Ele é digno. Eu e você somos chamados a isso. Eu e você somos desafiados a entrar na presença de Deus por um caminho, o caminho do sacrifício de Jesus. Sem passar pelo altar do sacrifício, nenhum sacerdote poderia acessar o lugar da presença. Então, lembre-se disso. Antes de querer bênção de Deus, antes de querer encontrar-se com Deus, antes de querer relacionar-se com Deus, é necessário o sacrifício. Crer que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o único sacrifício suficiente para que você possa ter vida eterna. Em nenhum outro lugar, e a Bíblia diz, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há que seja dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é a verdade das Escrituras. Essa é a verdade que a Bíblia nos relata.